Artigo 1º. Parágrafo único. As demais organizações públicas, privadas e não governamentais, com mais de 3 anos de existência, efetivo trabalho e com notória experiência no campo de atuação, podem ser colaboradoras do sistema de ensino do Distrito Federal. Artigo 2º. Parágrafo 1º. O direito à oferta do ensino pela iniciativa privada está condicionado ao cumprimento das leis, normas e diretrizes da Educação Nacional e do Distrito Federal, assim como está sujeito à avaliação da qualidade do ensino pelo poder público. Artigo 4º. A Lei de Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal tem por finalidade possibilitar a autonomia pedagógica, administrativa e financeira da instituição educacional, de forma a incentivar o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e a melhoria constante da qualidade da educação, em consonância com as normas, diretrizes e políticas educacionais para a rede pública de ensino. Artigo 5º. Parágrafo 1º. As diferentes etapas e modalidades da educação são oferecidas em instituições educacionais credenciadas ou criadas, de acordo com as normas e diretrizes do Sistema de Ensino do Distrito Federal. Parágrafo 2º. O Estado deve assegurar o acesso ao ensino obrigatório e gratuito à rede pública de ensino. Artigo 9º. Parágrafo 2º. A instituição educacional pública e privada conta com autonomia pedagógica, financeira e administrativa para elaborar e executar seu projeto pedagógico, seus regulamentos e organização dos calendários escolares, nos termos da legislação vigente. Artigo 21. Parágrafo 1º. A jornada ampliada requer que a permanência do estudante esteja vinculada ao desenvolvimento de competências e habilidades específicas aos componentes ou unidades curriculares. Parágrafo 2º. A jornada integral, além do desenvolvimento de competências e habilidades, requer a incorporação do espaço e do tempo no planejamento de forma orgânica e estruturada para o efetivo trabalho escolar ao longo de todo o percurso. Artigo 29. Os projetos interdisciplinares devem constar da proposta pedagógica, têm em comum a transversalidade do conhecimento e são classificados em. Parágrafo 2º. No ensino médio, o projeto interdisciplinar eletivo, quando ofertado, faz parte do itinerário formativo. Parágrafo 3º. Na integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional e tecnológica, o projeto interdisciplinar eletivo, quando ofertado, tem tratamento especial, nos termos desta resolução. Artigo 64. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, abrange os cursos de: Inciso 1. Formação inicial e continuada ou qualificação profissional. 1. Formação inicial. E 2. Formação continuada. Inciso 2. Educação profissional técnica de nível médio. 3. Técnico de nível médio. 4. Especialização técnica de nível médio. Artigo 78. O curso que envolve tecnologia relacionada ao beneficiamento e à industrialização de bebidas alcoólicas e combustíveis só pode ser oferecido ao estudante concluinte do ensino médio ou equivalente que tenha, no mínimo, 18 anos completos até a data de início das aulas. Artigo 93. A parceria entre instituições credenciadas deve ser formalizada e submetida ao setor competente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, desde que: Inciso 2. Estejam previstos os critérios avaliativos a serem adotados pela instituição parceira. Inciso 3. Assegure a linha e promoção para o ano, a série ou a etapa seguinte, conforme critérios estabelecidos nos documentos organizacionais da instituição educacional de origem. Artigo 94. Para a parceria entre instituições, são admissíveis: Inciso 6. Prática de laboratório e serviço de biblioteca. Artigo 96. O currículo definido pela Secretaria de Estado de Educação, para a rede pública de ensino, constitui um referencial curricular para a rede privada de ensino. Artigo 97. Os currículos da educação básica devem contemplar a formação geral básica e ser complementada por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos estudantes. Parágrafo 2º.
A formação geral básica e a parte diversificada devem ser consideradas um todo articulado. Parágrafo 3º. Unidade curricular da parte diversificada é objeto de avaliação do estudante, deve estar incluída no cômputo da carga horária e constar dos documentos de escrituração escolar, da mesma forma que os componentes curriculares da formação geral básica. Artigo 108. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui componente curricular obrigatório a ser ministrado em horário regular das aulas, nas instituições educacionais da rede pública de ensino que ofertam o ensino fundamental, com natureza e finalidades distintas da confessionalidade. Artigo 114. Parágrafo 1º. Projeto interdisciplinar institucional, quando previsto na proposta pedagógica, deve considerar conteúdo ou unidade temática com complementação de objetivos curriculares específicos, não devendo ser unidade curricular. Parágrafo 2º. Devem ser previstos, no mínimo, 2 projetos eletivos quando ofertados, em especial no ensino fundamental de oferta obrigatória. Artigo 124. A proposta pedagógica deve prever projeto interdisciplinar acadêmico de modo a assegurar a transversalidade do conhecimento de diferentes componentes e unidades curriculares e eixos temáticos. Artigo 124. A projeto interdisciplinar institucional pode ser previsto como tema transversal. Artigo 130. A parte diversificada deve privilegiar objetivos de integração do campo com a cidade e a valorização do ser humano no campo. Artigo 139. A avaliação do rendimento escolar do estudante deve observar. Inciso 4. A frequência mínima de 75% do total de horas letivas para promoção, computados os exercícios domiciliares previstos na legislação vigente, para os ensinos fundamental e médio. Artigo 142. Na avaliação da proficiência dos estudantes de instituição educacional bilíngue, em idioma estrangeiro, devem ser observados os critérios. Artigo 147. Inciso 3. Indicação de, pelo menos, um docente da turma do estudante. Artigo 150. A instituição educacional deve realizar exame de classificação para efetivação da matrícula, quando da falta de comprovação de escolaridade anterior. Parágrafo 2º. O resultado do exame de classificação deve ser registrado em ata própria, e, no campo de observações do histórico escolar, registra-se que o estudante foi submetido ao exame de classificação por falta de documentação anterior. Parágrafo 3º. O exame de classificação deve ser aplicado antes da efetivação da matrícula. Artigo 152. É permitida a progressão parcial para o ano subsequente, do 6º para o 7º ano, do 7º para o 8º ano, e do 8º para o 9º ano, do ensino fundamental, e da 1ª para a 2ª série e da 2ª para a 3ª série, do ensino médio, com dependência de, no máximo, 2 componentes curriculares, de acordo com as normas regimentais. Redação dada pela Resolução nº 2/2021, SEDF. Parágrafo 1º. O histórico escolar do estudante deve conter os respectivos registros. Parágrafo 2º. A dependência pode ser realizada em outra instituição educacional credenciada, mediante convênio ou acordo de intercomplementaridade, nos termos desta resolução. Artigo 156. Inciso 3. Intervenção, relacionada à apuração de irregularidades, e tem por finalidade o ajustamento da instituição educacional às normas legais, no âmbito administrativo, financeiro e pedagógico. Artigo 176. É vedado a qualquer instituição educacional receber como aprovado o estudante que, segundo os critérios regimentais da instituição educacional de origem, tenha sido reprovado, ressalvados os casos de: Inciso 1. Matrícula com dependência em, no máximo, 2 componentes curriculares, quando esta estiver prevista no regimento escolar da instituição educacional de destino. Inciso 2. Inexistência, na matriz curricular da instituição educacional de destino, do componente curricular em que o estudante tenha sido reprovado na instituição educacional de origem. Artigo 180. O registro,
A expedição e a guarda dos documentos escolares são de exclusiva responsabilidade da instituição educacional e de sua mantenedora, em conformidade com as normas legais. Inciso 4. Histórico escolar com registro dos resultados obtidos, ao longo dos períodos letivos, nos estudos concluídos. Inciso 5. Ficha individual, com registro de determinado período escolar ainda não concluído. Artigo 184. Consideram-se profissionais da educação básica. Inciso 5. Demais trabalhadores em educação, de suporte técnico ou pedagógico, vinculados à instituição educacional ou à rede de ensino. Artigo 200. O regimento escolar da instituição educacional deve contemplar. Inciso 5. Regime disciplinar. Alínea A advertência. Alínea B suspensão. Alínea C transferência compulsória. Parágrafo único. Na educação infantil, o regime disciplinar deve estar adequado a essa etapa educacional, não cabendo a previsão e ou aplicação de transferência compulsória. Artigo 217. O requerimento para deliberação de ato de regulação deve ser dirigido ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e autuado no setor competente da Secretaria de Estado de Educação, acompanhado, no que couber ao ato, de. Inciso 3. Quadros demonstrativos que contenham. Alínea aos espaços físicos a serem utilizados para as atividades educacionais, que devem ser devidamente identificados no local. Alínea B o mobiliário, os equipamentos e os recursos didático-pedagógicos existentes ou a serem adquiridos antes do início das atividades. Alínea C os profissionais habilitados, com sua formação inicial e subsequente, e respectivas funções, inclusive, diretor e secretário escolar, contratados ou a serem contratados antes do início das atividades. Inciso 4. Relatório de atividades e melhorias qualitativas, realizadas por ano, quando do recredenciamento e novo credenciamento, com vistas ao aprimoramento do processo de ensino e de aprendizagem, que compreende. Artigo 212. O ato de regulação vincula a obrigatoriedade da instituição educacional à declaração anual dos dados para o censo escolar da educação básica. Artigo 217. Parágrafo 2º. A exigência da juntada aos autos de autuação dos documentos legais, dos quadros demonstrativos, calendário escolar e grade de horário e do relatório de atividades e melhorias qualitativas não se aplicam à instituição educacional pertencente à rede pública de ensino do Distrito Federal. Artigo 222. O requerimento de credenciamento de instituição educacional privada deve ser acompanhado dos documentos institucionais e dos quadros demonstrativos, previstos nesta resolução. Artigo 227. O requerimento de autorização de oferta deve ser autuado acompanhado dos documentos institucionais e dos quadros demonstrativos, previstos nesta resolução. Artigo 229. O requerimento de recredenciamento ou novo credenciamento de instituição educacional deve ser acompanhado dos documentos institucionais, dos quadros demonstrativos e do relatório de atividades e melhorias qualitativas, previstos nesta resolução. Artigo 233. O pedido de autorização de polo de apoio presencial, no âmbito do Distrito Federal, deve ser autuado no setor competente da Secretaria de Estado de Educação, acompanhado de. Inciso 1. Documentos legais referentes ao endereço do polo de apoio presencial. Inciso 2. Quadros demonstrativos que contenham. Alínea aos espaços físicos do polo de apoio presencial a serem utilizados para as atividades educacionais, que devem ser devidamente identificados no local. Alínea B o mobiliário, os equipamentos e os recursos didático-pedagógicos existentes no polo de apoio presencial ou a serem adquiridos antes do início das atividades. Artigo 236. A instituição educacional vinculada a outra unidade da Federação que pretende instalar polo de apoio presencial no Distrito Federal deve formalizar processo no Conselho de Educação do Distrito Federal, por meio de comunicação, acompanhada de. Inciso 6. Quadros demonstrativos que contenham. Alínea B o mobiliário, os equipamentos e os recursos didático-pedagógicos existentes no polo de apoio presencial ou a serem adquiridos antes do início das atividades. Artigo 247.
Na fase de análise, o setor competente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é responsável por realizar inspeção in loco referente ao ato regulatório. Parágrafo único. O relatório técnico da inspeção institucional in loco, considerada a análise preliminar, no que couber a cada ato regulatório, conterá o detalhamento. Inciso 1. Do espaço físico-pedagógico e metodológico. Inciso 2. Da escrituração escolar. Inciso 3. Do ambiente virtual de aprendizagem, quando ofertado. Inciso 4. Dos documentos de habilitação dos profissionais da educação. Inciso 5. Das atividades realizadas pela equipe de suporte pedagógico. Artigo 264. O setor competente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é responsável pelo trâmite processual e pela solução em ato próprio, mediante solicitação da instituição educacional, quando requer. Artigo 276. É de responsabilidade do setor competente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal orientar as instituições educacionais quanto aos casos especiais de regularização de percurso escolar de estudante. Parágrafo 1º. Cabe ao setor competente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por meio de ato próprio, a indicação de instituições educacionais, responsáveis pelos procedimentos relativos à certificação dos casos de conclusão de etapa. Parágrafo 2º. Os casos de recurso devem ser encaminhados para apreciação e deliberação do Conselho de Educação do Distrito Federal. Artigo 283. A Secretaria de Estado de Educação, para o caso em que o certificado de licenciamento se encontrar em análise, poderá editar instruções operacionais para adoção de alternativas que permitam a continuidade da tramitação processual. Parágrafo único. O certificado de licenciamento deve conter todos os licenciamentos concedidos pelos órgãos competentes para a atividade educacional ofertada ou pretendida, na fase de deliberação do ato de regulação. Artigo 287. Os processos de ato de regulação em trâmite processual, quando da publicação desta resolução, poderão ser ajustados à presente norma. Artigo 288. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as resoluções nº 1/2018, CETF, nº 2/2019, CETF 1/2020, CETF de mais normas ou disposições em contrário baixadas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal.